Boa noite a todos os meus amigos, todos os meus seguidores que nos acompanham aqui pela nossa live, né? Toda semana, sempre com assunto novo, com assunto que realmente é atual, né? É importante e eu sempre chamo a atenção, né, dos cuidados que o paciente tem que ter quando você vai se submeter a um procedimento de cirurgia plástica. Por quê? Porque o procedimento de cirurgia plástica é uma coisa super importante. Não é um procedimento como você ir a um cabeleireiro fazer um corte de cabelo, ou a gente pensa, não, vou fazer uma lipinho. Não existe lipinho, né? Existe realmente procedimentos cirúrgicos, né? Boa noite, Márcia. Lohane também, boa noite. Sara, Cláudia, todo mundo. Vamos chegando, pessoal. A gente vai continuando, né? Porque o que acontece é justamente isso. Você se expõe à sua integridade física e também, né, você pode ter deformidades que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver depois. E às vezes, essa semana aconteceu um caso que foi aí noticiado de uma moça que era uma cantora de funk do Rio de Janeiro, e ela foi fazer um procedimento de lipoescultura com lipoxertia e evoluiu com infecção generalizada, né? Então, é uma coisa que eu chamo muito a atenção. O que é que aconteceu ali? Para você ter uma septicemia, uma infecção generalizada, é preciso que você tenha tido uma bactéria realmente muito importante. Se vocês imaginarem que numa lipoaspiração eu faço um descolamento e aquilo, por baixo da pele, eu vou ter sangue, vou ter estruturas que aquilo vai demorar uns tempos para ser reabsorvido. Então vocês imaginam, né? Imaginem, né, se eu tiver um instrumento que não esteja bem esterilizado, né, eu vou mexer em várias regiões corporais, né, eu vou introduzir essa cânula, e o que é que vai acontecer? Se essa cânula não estiver bem esterilizada, ela vai levar, né, essas bactérias para várias regiões do corpo. Então, imaginem bem a gravidade disso. É muito grave isso aí. Aí, se você for ver a clínica onde essa paciente foi submetida ao procedimento, e que era um local, uma coisa de bairro lá no Rio, e super movimentada, tudo. E o que é que aconteceu? Essa paciente foi também operada pelo médico, que também não era cirurgião plástico. Ele também não tinha fazia a 3x4, né? Ele não tinha formação técnica e ia fazendo, né? Ele, por acaso, se dizia ginecologista, né? Mas hoje eu não sei se gineco realmente ele é. E mesmo que eu fosse, ele não teria condições, porque você, para ser cirurgião plástico, você tem uma formação muito longa, né? Você começa, além dos 6 anos de faculdade, você tem 2 anos como cirurgião geral, mais 3 anos como na residência de cirurgia plástica. Hoje, seguindo o modelo americano, já estão abrindo mais um ano para você fazer uma super especialidade, ou em área de craniofacial, ou área de microcirurgia. Você, quando termina a sua residência de cirurgia plástica, você é obrigado a submeter a uma prova muito difícil, chamada título especialista. Que essa prova ela é realizada todos os anos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, você pensa bem o seguinte:
Depois disso, você tem que estudar diuturnamente, fazer estágios, às vezes ir acompanhar serviços não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Para você aí começar a sua carreira. E sua carreira ela tem uma evolução, que cada vez mais você vai se tornando hábil nos procedimentos, né? E nunca você vai saber tudo, nunca você vai querer saber tudo. Então, eu fico assim abismado, né, quando uma pessoa ela entrega o seu corpo, ela vai atrás de um profissional que ela não procura ver a referência desse profissional, né? Muitas vezes, e aí eu já não vou mais nem dizer, às vezes alguns profissionais nem médicos o são. Olha só a gravidade, né? O cara acha, Zonoff, para dizer a verdade, né, que qualquer um pode fazer. Não é assim. Porque quando tem a complicação, hoje inclusive soube que até tem dentistas fazendo cirurgia de rosto, estética. O dentista ele não tem formação, né? Ele não tem formação para esse tipo de procedimento. Eles agora se arvoram como fazendo estética facial. É crime, meu amigo. Se você vê as complicações, né, que acontecem com esses profissionais, e eu vou ver se eu consigo, inclusive, mostrar para você que esse é o último número da revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e mostrando, eu não sei se vocês conseguem ver, né, sequela, né, essa sequela, dá para ver? É uma pena, porque aí você veria uma sequela gravíssima, né? Agora dá. Então você veria uma sequela gravíssima, né? Causado por quê? Isso aí é preenchimento de face, né? De pessoas que não sabem utilizar esse tipo de material, né? Então, o que acontece? Usam materiais que não são absorvidos, né? Esses materiais eles tendem a provocar isquemia, quer dizer, falta de circulação entre o subcutâneo e a derme, né? O que acontece com isso? Isso leva a um sofrimento e às vezes leva a uma infecção grave, né? E evolui com o quê? Com a morte daquele local, que é o que a gente chama de necrose. Agora vocês imaginem, né? Tem casos aqui que eu vou ver se a gente consegue mostrar, né, para vocês verem um caso de uma paciente, tá dando para ver? De um caso de uma paciente, né? De um paciente, esse é um paciente de sexo masculino, que ele fez injeção aqui na glabela, entre os olhos, no supercílio, e olha a necrose, né, que aconteceu. E quando acontece isso, esses profissionais, né, o que acontece isso? Esses profissionais não são eles que vão corrigir o defeito, né? Eles vão procurar quem? Nós, cirurgiões plásticos, para fazermos a reparação quando dá, né? Vocês sabem que uma das coisas mais graves que ocorrem, principalmente quando profissionais não médicos praticam esse ato, é quem vai dar o atestado de óbito. Porque só pela legislação, só o médico pode dar atestado de óbito, né? A Márcia falou com muita propriedade. Até o Botox é perigoso, tá? Vocês sabiam que, por exemplo, existem inclusive acidentes gravíssimos de injeção de preenchedores nessa região que a gente chama aqui de glabelar, e isso pode chegar, sabe aonde? Pode chegar no nervo oftálmico, pela circulação. E chegando no nervo oftálmico, sabe o que vai acontecer? Cegueira.
e cegueira irreversível. Você não tem como reverter isso aí. Né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Né? Então, voltando àquilo que eu falei no início, depois dos nossos 5 anos, prestar 2 concursos para podermos dizer, não, agora eu estou apto a exercer a especialidade. Fora assim, congressos, trabalho que você publica, livros que você vai terminar escrevendo, tudo isso. Então, o que é que acontece? Tudo isso leva tempo e a formação é longa. Então, vocês têm que também chegarem a ter uma filigrama, né, do que é, por exemplo, o especialista. Porque eu só posso dizer que sou cirurgião plástico se eu for especialista, se eu tiver feito residência e prestado esses exames que eu falei. Se eu não for, o CRM me faculta, né, o CRM me faculta que, como médico, eu posso exercer qualquer ramo de atividade profissional. Né? Posso. E eu assumo o risco. Até eu brinco, eu nunca tive complicação em cirurgia cardíaca. Muito menos em neurocirurgia. Eu nunca passei, passei de longe assim, dei adeus. Né? Por quê? Porque não é minha especialidade, eu não fui preparado, não fui apto para exercer essa especialidade. Aí o que aconteceu? Né? Isso é um problema que não é nosso só do Brasil, é mundial. Vamos pensar isso em termos de mundo. Né? A cirurgia reparadora, que eu acho que é a mais importante, e vocês vejam, ninguém fala em brigar para fazer cirurgia reparadora. Por quê? Porque essa cirurgia ela ficou na mão do convênio ou ficou na mão do SUS. E isso, a remuneração realmente é muito baixa. Eu prefiro às vezes fazer, porque eu adoro, é uma área que me realiza muito, eu prefiro fazer de graça, sem custo nenhum, nem cobro de convênio, nada, até porque eu não tenho. Por quê? Porque eu não quero me sentir vilipendiado recebendo aquele honorário tão baixo que realmente não cobre a formação para fazer o procedimento. Né? E o que acontece? Né? O que acontece? Obrigado, Sandra. E obrigado também a Luana. A Luana agora está lá no Pará, está comendo lá o tacacá, né, Luana? Então, isso que eu estava te falando. O que acontece é justamente isso. E aí eu queria que vocês fossem fazendo perguntas, porque é muito importante para a gente fazer aqui um negócio bem, vamos dizer assim, bem dinâmico. Né? E vocês transmitirem isso para outras pessoas. Né? Então a primeira coisa, aí você diz, não, mas como é que eu vou saber se ele é especialista? É só entrar no site, vai lá, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que aparece o site, né? Você entra no site, tem um lugar que é feito para o público. Então quando você chega ali, aí tem lá, procure o seu cirurgião. Então você vai dar o nome, sobrenome, o número do CRM, qualquer coisa que o identifique e pede OK. Então ali vai sair, né, quem é esse profissional. Outra coisa, se ele é recém-formado, né, então ele ainda é um membro aspirante, né, ou se ele já terminou a residência quando ele faz o exame de título especialista e vira membro associado. Posteriormente, por uma exigência da sociedade, Luana, dá para fazer sim, né? Mas isso a gente vai conversar, você me dá uma ligada. Viu? Então, o que acontece é isso. Quando você vai precisar de fazer o procedimento, você pode ligar também pelo Conselho Regional de Medicina da sua região, que lá também tem uma página para o público, e você pergunta quem é esse profissional, que ele vai dizer se você é especialista ou não. Porque você é obrigado, quando você termina essa prova de especialista, eu sou obrigado a levar no CRM e aquilo me dá um registro, que eu tenho na caderneta escrito lá.
Eu sou especialista naquela especialidade. Márcia, quanto tempo precisa trocar as próteses? Né? As próteses, hoje em dia, elas têm uma durabilidade muito grande. Né? Mas vamos pensar algo em torno de 15 anos. Né? Não ultrapassar os 20 anos. Né? Porque é muito difícil. Então, como evitar aderências e fibrose? Você sabe que isso é uma coisa que a gente acredita assim, isso é uma coisa muito pessoal do paciente, né? Isso é uma coisa muito pessoal. A gente tenta evitar isso, evitando principalmente deixar ficar com seromas, quer dizer, com líquido embaixo daquele tecido que eu, que eu descolo. E aí nós fazemos o quê? Depois desse descolamento, eu coloco um dreno para aquilo ali tirar todo aquele líquido durante um certo período. Também a gente faz o quê? Usar cinta e alguns curativos para aproximar aquela pele do tecido novamente. Né? Depois que a gente essa pele ela adere, a gente também tem que começar alguns cuidados, que é a drenagem linfática, a parte fisioterápica, né? Que é outra coisa também. Você deve procurar sempre profissionais especializados que tenham qualificação para fazer isso. Porque senão você corre o risco de vir a ter algum problema ou até ter uma complicação cirúrgica. Né? Tudo bom, Flavinha? Minha prima querida. Crisinha entrou aí, papai tá bem? Então é isso que eu estou falando para vocês. Tudo que você faz, a gente tem que saber aonde você vai. Existe uma coisa também hoje que o paciente, muitas vezes, ele não está procurando qualidade, ele está procurando preço. E isso é aonde pode trazer várias complicações. Sandra, respondendo a sua pergunta, sim. Pode criar, inclusive, um lipoma, né? Que é um tumorzinho de gordura nesse local que você injeta. Existem alguns cuidados que a gente faz na hora que você está fazendo a injeção para justamente não acontecer isso. Né? E também, volto a dizer, os cuidados locais no pós-operatório são muito importantes. Né? Então, voltando. Então, tudo, a gente vive hoje numa coisa chamada mercado. Eu sei que nosso corpo não tem preço. Né? Eu sei que nosso corpo não tem preço, mas tem custo. Né? Então, você tem que fazer as coisas de acordo com as suas condições. Hoje, as pessoas elas são muito imediatistas. Né? Ela não quer assim esperar um tempo, se preparar, às vezes financeiramente, né? Para aquilo tudo. Mas hoje a pessoa quer, hoje eu quero fazer amanhã. Não. Né? Outra coisa, desconfie sempre daquele médico que você vai passar e ele não te faz uma boa avaliação. Ele perde muito tempo tentando lhe convencer a fazer do que ele realmente antes de começar a te examinar, fazer uma boa anamnese, saber seus antecedentes familiares e pessoais. Né? Você depois fazer um exame físico que ninguém faz. Né? Então tudo isso, hoje você vai ver uma mama, eu tenho que ver região axilar, que às vezes ver se não tem algum gânglio, eu tenho que palpar a mama, tenho que ver, e até às vezes você tentar posicionar a mama para mostrar para a paciente mais ou menos qual é a expectativa do que você pretende ter de resultado. Né? Sandra, prazer também. Respondendo a sua pergunta, né, a recuperação média é em torno de 20 dias, né, para você estar de volta às suas atividades normais. Né? Agora, o final mesmo da primeira fase da cicatrização é mais ou menos após os 90 dias. Né? O que é aquele veia que forma na barriga? E qual a solução? Aí a gente tem que examinar, não é, Sandra? Aí eu acho que falar assim, eu poderia... Às vezes o que você está vendo pode ser aquilo que eu vejo. Né? Então, isso aí eu teria que fazer uma avaliação desse caso.
Mas voltando, vamos voltar de novo aqui para a gente saber como você pode fazer um procedimento de cirurgia plástica com segurança. E eu estou dando todas as dicas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele não tem nenhum antecedente pessoal de doença cardiovascular, não tem nenhum problema de doença respiratória, né? Então, por exemplo, eu peço normalmente, se ele tem abaixo de 30 anos, um eletro bem realizado, num centro de qualidade, ele vai me dar a segurança de que esse paciente, pelo menos naquele momento, ele não tinha nenhuma alteração cardíaca. Você não pode levar um paciente para qualquer procedimento sem ver como é que está a coagulação, sem ver como é que está a glicose dele, né? E alguns outros exames que são também importantes. Tem outra coisa que a gente tem que perguntar hoje. Você está tomando alguma medicação, principalmente aquelas medicações que a gente usa para perda do apetite? Porque essas medicações, elas interferem, né, na anestesia. E às vezes o médico, ele não, principalmente o que não é qualificado, ele não tem esse feeling de chegar para o paciente e fazer as perguntas. Ele te dá um calhamaço de coisas para você responder sim ou não, que ele nem vai ver, tá? E ele pega aquilo e você acha que foi bem avaliada. Não foi, né? Depois, assim, alguns procedimentos, né, o mínimo, você vai fazer uma cirurgia de mama numa moça abaixo de 35 anos, né, eu peço um ultrassom, porque a gente sabe que nessa idade a gente tem que evitar a irradiação da mama, mesmo que eventualmente. Após os 35 anos, você pode pedir uma mamografia, né? Você não tem... vai fazer um abdômen. Você tem que examinar bem o abdômen. Será que esse paciente está com a hérnia? Existem algumas manobras que a gente faz que vão dizer que eu não tenho. Mas eu quero a confirmação no papel. Como é que eu consigo? Eu vou pedir um ultrassom da parede do abdômen ou vou pedir uma tomografia da parede do abdômen, que vai dar toda a forma do abdômen, inclusive no momento do esforço que eu peço, que vai dizer se eu tenho alguma alteração ou não na parede do abdômen. Por exemplo, uma coisa que a gente hoje tem muito cuidado no pré-operatório é com a ocorrência de trombose venosa profunda, principalmente em grandes procedimentos. Então, o que é que nós fazemos normalmente? Nós fazemos um exame que chama-se scan Doppler dos membros inferiores. Eles vão ver todas as veias, tá? Desde do hálux, que é o dedão, até a femoral. Não tem nada? Perfeito. Se esse paciente tem acima de 35 anos, eu também faço um preventivo, né, durante 15 dias do pós-operatório. Além de que a Márcia chamou muito bem a atenção de estarmos fazendo num local adequado. O que é um local adequado? Eu estar em um centro cirúrgico, né? Hoje, a não ser procedimentos muito pequenos, eu não concebo você fazer um procedimento de médio e grande porte num lugar, né, que você não está qualificado para atender, inclusive as intercorrências. Você pode pensar assim, mas o paciente está rígido, né? Mas nós vamos, assim, cercar de todas as condições para que não haja nenhum problema. Por um acaso, se houver, eu também tenho que ter recursos naquele momento para prevenir e evitar sequelas nesse paciente, né? Porque a gente tem uma tabela que o cardiologista manda para a gente, que chama-se ASA 1, né? O que é que acontece? O que é ASA 1? ASA 1 quer dizer aquele paciente que não tem problema nenhum. Ele não tem doença, não tem pressão alta, ele não tem diabetes, não tem nada. É um paciente normal como todos vocês. Aí, vamos pensar.
esse paciente asa 1, por estimativa da Sociedade Americana de Anestesia, né, eles dizem que você vai ter um óbito a cada 65 mil procedimentos. Quer dizer, o paciente que não tem problema, ele vai ter uma intercorrência no centro cirúrgico, que pode levar ele a óbito a cada 65 mil. Só que quando você é estatística, é 100%. Né? Se você for pensar, é 0,0 não sei quanto. Né? É mais fácil eu voltar para casa, sofrer um acidente ou sofrer um assalto do que ter uma intercorrência na sala de cirurgia. Mas isso não quer dizer que não pode vir a ter. E se tiver, você tem que estar preparado com tudo em volta para que esse paciente seja atendido rapidamente e não evolua com nenhuma sequela, inclusive o óbito. Por isso que é muito importante isso. Você não pode fazer procedimentos, todo mundo fala lipoaspiração, é um lipinho. Não, não existe lipinho. Tá? Quando você faz um descolamento, a lipoaspiração, ela provoca um trauma, né, que você não está vendo. E o cirurgião ele tem que ter a capacidade e o treinamento técnico para quando você está usando aquelas cânulas, ele saber os espaços que ele pode entrar. Porque senão você pode causar acidentes gravíssimos, que podem levar o paciente a óbito sim, desde perfuração de cavidade abdominal e lesão de alça intestinal. Você pode ter lesão, como eu já soube, de rim, de artéria renal, de lesão de artéria femoral. Quer dizer, a pessoa estava totalmente, ele não tinha noção de anatomia, não tinha noção do procedimento, não tinha noção de nada. Olha só o que é que acontece. Né? E aí eu pergunto, será que é só a culpa do médico, o CRM que não vai em cima, né? Mas não adianta, as pessoas elas se expõem, né? É como eu digo, parece que gosta, tipo o gado vai para o abate. E ainda tem aquelas que adoram a moda. Né? Há pouco tempo atrás, vocês se lembram, o caso de uma moça que morreu fazendo aquele preenchimento com polimetil metacrilato nas nádegas. Você tem que injetar aquilo uma quantidade imensa para você conseguir dar um volume, que lá na frente a gente sabe que vai dar problema. Né? É muito comum e a gente até tem uma certa tristeza, às vezes, com alguns homossexuais que tentam se transformar, são os transexuais, e vão nesses lugares e fazem injeção de silicone líquido. E isso começa a circular, pode lesar a artéria renal, pode lesar a pulmonar, pode fechar as veias da perna, e aí você tem, inclusive, caso de amputação. Quer dizer, tudo isso, volto a dizer, você vai procurar profissionais que não estão qualificados e não estão preocupados com você. Por isso que hoje eu tenho uma ideia, que eu vou pôr isso em prática, eu e o meu amigo Dr. Michel Calil, que nós lançamos um livro levantando a matéria sobre o dolo eventual no exercício da cirurgia plástica. Por quê? Porque se uma pessoa não tem formação, não fez uma residência, não fez um treinamento, e ele passa a fazer um determinado procedimento, ele assume o risco, né, das complicações desse procedimento, né, e de levar esse paciente para uma lesão, né, que é o que a gente vai chamar de dolo. Né? Então, quando eu realmente pratico o ato e não fico realmente em cima, bem-vinda, Tassilinha, prazer em vê-la. Reinaldão aí entrando também. Bem, até o lipo 3D, veja bem, volto a dizer, todo mundo quer coisa na moda. Né? Perto de 8 anos atrás, veio uma jornalista de um grande órgão aqui da mídia e disse: doutor, eu quero fazer uma matéria com o que tem de mais novo. Aí na época eu disse: olha, a gente está agora fazendo
as comemorações dos 30 anos da lipoaspiração, que foi introduzida pelo Dr. Ilu no Brasil em 1983, 84. E na época eu estava fazendo parte da Sociedade Professor Ilu, e nós íamos fazer várias comemorações pelos 30 anos da cirurgia plástica. Eu digo, isso foi a única coisa nova. Você dizer hidrolipo, isso é tudo sinônimo para você criar como se você estivesse fazendo alguma coisa nova e diferente. E não é verdade. Inclusive, se vocês quiserem depois, quem quiser, eu mando algumas fotos, né, de pessoas que submeteram a esse procedimento, entre aspas, chamado 3D, que foram feitas deformidade na parede do abdômen. Né? Então, como eu digo a você, nós temos que ter assim muito cuidado com o que a gente vai fazer com esses modismos, porque isso nada mais é do que eu tentar angariar a clientela, dizer, eu estou fazendo um negócio diferente e eu sou o cara especializado. Né? Então esse cara especializado vai fazer um procedimento que não existe. Né? Por exemplo, a cirurgia de nariz. A cirurgia de nariz, quem preconizou e quem fez todos os detalhes cirúrgicos foi um cirurgião alemão, que ele era judeu e fugiu, e foi na época do Hitler. Antes, quando o Hitler começou a entrar na Alemanha, ele se mudou para Nova York, que foi o professor Joseph. Tá? Ele é que desenhou os equipamentos, ele é que fez as técnicas, fez tudo. O que é que a gente fez nesses anos diferentes? Muito pouca coisa. Né? Hoje, a gente usa a mesma técnica que ele usou em 1922, 1925, né? Que a gente fez em outras oportunidades. Então, assim, cuidado, que é outra coisa, é o modismo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Procure saber com quem entende, procure ler. Muito cuidado com a internet, porque na internet a pessoa não tem compromisso com a verdade. Muita gente me pergunta, doutor, por que o senhor não bota foto de pré e pós? Né? Antes e depois, como era antigamente. Primeiro lugar, o CRM não permite. Né? Você pode sofrer um processo por colocar essas fotos, mesmo com autorização do paciente. Né? Depois, me diga uma coisa, eu vou colocar para lhe convencer alguma coisa e vou te mostrar complicação, mostrar uma necrose de face, uma necrose. Ele não vai mostrar, entendeu? Então, assim, eu acho que você pode mostrar detalhes, inclusive figurativos. Né? Você mostra algumas figuras que a gente tem. Aquela história de mostrar a cirurgia por computador é outra coisa também que nós somos frontalmente contra, por dois motivos muito simples. O computador nem sangra, nem tem edema. Né? Então, você só vai mostrar o bonito da história. Né? E outra coisa, nem todo paciente está preparado para ver um procedimento de cirurgia plástica, mesmo procedimentos de pequena monta. O Zornoff fala certo. Você tem que procurar sempre o profissional correto, porque isso é o que vai fazer a diferença. Né? Complicação, todo mundo existe, é descrita. Eu acho que você, antes de ser submetido a um procedimento cirúrgico, a gente faz inclusive, tipo um documento, ela sabendo todas as complicações que porventura possam vir a acontecer, até porque, se acontecer, ela saber que você está preparado para resolver, e você tem que ser um casamento. E é um casamento, vamos dizer assim, é um casamento para não ter divórcio. Não pode ser um casamento com briga, a relação médico-paciente. Né?
Sandra, o umbigo às vezes tem várias coisas, né? Você às vezes tem técnicas que podem levar ao que a gente chama de uma obliteração do umbigo, né? Você tem várias coisas que podem acontecer. Pode também acontecer pela cicatrização do paciente, né? E aquilo provoca uma retração, um esticamento. Então, tudo isso pode acontecer. Mas existem técnicas apropriadas para que não aconteçam isso, né? E hoje eu gosto muito, né? O ácido hialurônico é uma coisa que eu pessoalmente tenho muita restrição. Primeiro, porque se você for usar um ácido hialurônico bom, né, importado, ele é caro, né? Ele é caro. Então você vai ter que usar várias seringas e isso torna o procedimento inviável, né? Eu acho assim, porque coisa que você vai fazer, tem muito lugar que você pode mandar fazer aqui na esquina. Mas será que é ácido hialurônico que eu estou usando? Aí volto a dizer, é o caso de uma série de complicações que a gente está acostumado a ver, né? E que às vezes de difícil resolução, necrose de asa nasal, agora viraram moda de fazer infiltração em ponta do nariz, né? E isso depois tem vários casos que pode. Você já imaginou que uma necrose de ponta de nariz, uma necrose de asa, por mais que a gente faça cirurgia, vai ficar com a sequela estética, né? Volto a dizer, o fisioterapeuta, ele não tem, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o, o, o biomédico, eles não estão, né? Eles não estão autorizados a fazer esse tipo de procedimento. Principalmente procedimentos invasivos, que você vai fazer introdução de substâncias. O dentista, ele tem uma classificação especial, mas, volto a dizer, o dentista, ele é qualificado para tratar a região bucofacial. E mesmo assim, se ele quiser se aventurar em alguma área como essa procedimento, ele tem que entrar no serviço, né? De preferência no serviço de formação, ele tem que acompanhar esse serviço pelo menos 1 ano, 2, né? Para ele poder ver como é feito e depois começar a fazer sob orientação, para daí ele poder realizar o procedimento, né? Então, o que acontece? Essas sequelas, essas coisas estão chegando, né? Eu que sou perito judicial também, eu tenho acompanhado isso de perto, né? Tem chegado muito processo justamente por causa da execução de procedimentos sem qualificação, né? Eu, por exemplo, até digo, eu usei o Botox depois de mais de 2 anos que ele foi introduzido na cirurgia plástica. Eu esperei todo mundo ver, fui acompanhando quem fazia melhor, né? Acompanhei, vi as complicações que podem acontecer, né? Então, tudo isso nós fazemos para que eu tenha segurança no que eu vou fazer, né? É a mesma coisa, eu não vou me aventurar, por exemplo, a fazer um tratamento dentário. Por quê? Porque eu não estou, né? Obrigado, Miriam. Eu não estou preparado para esse procedimento, né? Eu não vou fazer, por exemplo, a não ser no caso de urgência, uma cirurgia num osso, numa coisa, porque eu não sou ortopedista, né? Então, tudo isso a gente tem que ter consciência das nossas limitações. Grande abraço, Celino. Então, o que acontece? O paciente, ele é também responsável, muitas vezes, pelas suas complicações. Voltando a falar aquilo. Isso, não só um grande chefe, mas também um grande artista plástico, né? Uma pena que foi embora, São Paulo perdeu um grande chefe de cozinha. O Botox tem, porque apesar de
a solução ela tem um período, vamos dizer assim, que ela vai ser absolvida, mas pensa bem, às vezes, se você tiver um erro, por exemplo, e não é incomum de você pegar essa inervação aqui do nervo temporal e também do que a gente chama de supratroclear, você pode cair a pálpebra, pode cair ter um equitrópio, você pode ter problema, inclusive na visão, né? Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Só que o paciente ele também tem que ter sua cota de responsabilidade, porque não é porque virou moda, não é porque o artista tal, isso é conversa fiada. Até porque quando você atua com alguns profissionais que são da mídia, de televisão, o que eles menos querem é aparecer, saber que fizeram alguma coisa. Então esses que se propõem a aparecer dizendo que fizeram isso, fizeram aquilo, com A, B e C, isso normalmente é o que a gente chama de negociata, né? Eu recebo aí minhas benesses e digo que você é o melhor cara do mundo, né? Então, nós temos que ter, assim, como eu digo para você, tudo isso em mão, né? A gente não pode deixar, volto a dizer, gente, a gente não pode deixar o acaso vir para a gente, né? Eu tenho certeza que se você procurar um bom profissional, se você procurar um serviço adequado, né, você ser atendida num ambiente realmente próprio para aquele procedimento. O nível de complicação e saber também que o pós-operatório, tudo bom, Jeff? E o pós-operatório, né? O pós-operatório, isso, Adriana, acontece muito, muito. Então, o pós-operatório é muito tranquilo, você tem que fazer um pós-operatório. Até eu brigo às vezes com as pacientes, que como eu uso a medicação própria para não ter dor, o paciente, elas começam, às vezes, a fazer coisas que são inadequadas, sabe? Começam a fazer esforços físicos, a correr, a fazer tudo isso, né? Então, o que é que acontece? Não, Soninha, não é ganhando nada, não existe isso. A gente tem que ser, principalmente, a gente tem que ser coerente com nossos conceitos, com a nossa educação. Nós tivemos pais que nos educaram para a gente sempre seguir pelo lado correto, né, da atividade, procurar antes de pensar no ser humano como ser humano. Então isso jamais entraria nesse lado de fazer picaretagem, de fazer coisas que realmente não são adequadas para aquilo que eu me preparei. Sandra, a cirurgia de pálpebra é uma cirurgia bem tranquila, nós fazemos com sedação, terminou o paciente 40 minutos, uma hora depois, então logo ele está bem acordado, ele já pode ir para casa, né? Com 5 dias retiramos os pontos e ele está de volta às suas atividades normais sem nenhum problema em 3, 4 dias, né? Então é o que eu falo a vocês. Tudo é uma questão de você procurar ver quem vai cuidar de você. Eu tenho um livro que eu recomendo a vocês, todos os profissionais, não só médicos, qualquer um, que ele diz o seguinte: o seu cliente sempre pode pagar mais. Aí ele dizia uma coisa: você quando vai numa loja, você vai comprar um Rolex, um Vacheron, você vai chegar pro cara: não, eu queria que você descontasse, está muito caro, me dá... O cara nem olha na tua cara, ele puxa a bandeja e vira as costas para você. Por quê? Porque aquilo tem um valor, né, da marca, da construção, de tudo isso. É a mesma coisa como nós médicos. Eu tenho 35 anos de formado. É diferente do menino que
começou a vida agora. Até eu brinco, meu CRM é 52 mil. Hoje estamos com 210 mil. Olha só, nesses anos, quantos profissionais entraram. Tá certo? Obrigado, Sandra. Você é muito gentil. Ouviu? Mas, como eu dizia a você, meu amigo aí, ó, meu parceiro, Calil, que já falei com ele, né? Vamos preparar nossa live da próxima semana, que vai ser bacana também, na quarta-feira. Na próxima quinta, eu vou ter um tema muito importante, que aí eu vou fazer uma live, eu e meu irmão, né? Só que ele vai estar em Recife e eu aqui em São Paulo, né? Meu irmão é dentista. E vamos falar justamente dos cuidados que a gente tem que ter com a cirurgia de face, né? E o preparo, né? Porque muita gente não entende que você, quando mexe na face, eu tenho que pensar como é que está a tua dentição, tenho que pensar como é que está teus ossos, né? Para saber se quando eu colocar aquela pele naquela nova posição, essas estruturas elas estão preparadas para receber esse novo tecido, né? E é isso que a gente assim tem que ficar em cima. E vamos falar com, não é para ser meu irmão, mas é um dos melhores profissionais que eu conheço na área de odontologia. Então, semana que vem, na quinta-feira, nesse mesmo horário, vamos ter uma live assim bem bacana sobre esse assunto. E voltando aqui para o nosso. Bem, todos nós que estamos assistindo, né, e que estamos conversando aqui, vocês todos são o quê? Formadores de opinião. Certo? Vocês são formadores de opinião. Aqui estamos em torno de 20 pessoas que estão me acompanhando, mas se eu digo sempre assim, essas 20 viram 4 mil. Né? Então, o que é que nós precisamos? Vocês levarem para frente tudo isso que a gente está conversando hoje, principalmente com alguma amiga. Você vai fazer um procedimento bacana, sabe? É legal, eu sou contra aquela pessoa. E você vai ter coragem? E você pode morrer. Não, isso não é legal. Eu acho que quando a pessoa diz, vou fazer, pô, legal, bacana. Porém, quem é que vai fazer? Você vai fazer aonde? Né? Então, aí você diz, olha, ela vai dizer para você, você vai dizer, olha, esse lugar realmente é bom, esse lugar tem qualificação, né? Esse lugar está preparado para o procedimento que você vai fazer. Né? Se eu tiver uma intercorrência, para onde é que eu vou? Eu tenho condição do primeiro atendimento, sou levado para onde? Né? Então, tudo isso você tem que estar sabendo. Né? Você tem que saber onde você vai fazer, qual é o índice de infecção. Porque cirurgia plástica, por ser uma cirurgia que a gente chama de limpa, eu não posso atender num lugar que tenha a cirurgia contaminada. Senão, eu corro o risco de também contaminar o meu paciente. Né? Então, isso tudo... Beleza, Cris, vou puxar o saco e cortar. Vou botar você no saco, dar um nó e a gente corta tudo. Então, isso que acho que é bacana, sabe? Nós sermos, assim, formuladores de opinião. Né? Eu acho que isso é importante, né? Isso, como pessoa, né? Isso também faz parte da saúde pública. Né? Eu também fico muito preocupado porque, como fui professor universitário e vi que nesses anos houve uma abertura indiscriminada de faculdade de medicina, né? Isso leva a uma série de complicadores, porque muitas dessas faculdades não têm as mínimas condições de funcionar, não tem laboratórios adequados, não tem hospital-escola. Então, realmente, esses alunos eles ficam, são nada mais do que atrás de dinheiro. Né? E esses profissionais chegam ao mercado sem nenhuma qualificação. E pior ainda, não vai ter residência, nem vai ter formação
que possa preparar todos esses pacientes. Não vai ter, né? Você esquece. E esse paciente, ele vai querer também começar a trabalhar e muitas vezes vai entrar nessa linha de fazer esses cursos de final de semana, que esses cursos não formam nem preparam ninguém, né? Esses cursos que muita bota aí, como é que dá o nome? Pós-graduação reconhecido pelo MEC. Mentira, isso não existe. A formação de cirurgião plástico ele só é reconhecido se for pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Só, né? E o MEC chancela alguns serviços, né, de cirurgia plástica que são chancelados pelo MEC. Mas pós-graduação, isso inclusive em vários julgados que já aconteceu no Supremo, já foi provado que pós-graduação não forma especialista. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre preparado. Volto a dizer, se um profissional quer se aventurar na área de cirurgia estética, que eu sou contra esse termo, primeiro você tem que aprender cirurgia reparadora. Porque a reparadora é que vai te dar a formação e a mão para você resolver a estética. Por quê? Quando eu faço uma cirurgia reparadora, eu levo esse paciente para a normalidade estética, o mais próximo possível, né? Então, o que acontece? Quando eu vou... minha querida prima Tânia, entrando aí de Recife. Beijão, prima. Saudade de você, né? E é o que eu digo muito, né? Você tem que ter tempo para se formar. Olha, cefaleia varia muito de paciente para paciente. Às vezes, quando você faz a cirurgia por anestesia peridural, né, ela pode realmente... Tem pacientes que têm cefaleia no pós-operatório. E às vezes você tem que fazer um procedimento chamado Blue PET, né? Você tira uma seringa com 20 ml de sangue, vai de novo no local de punção, faz como se fosse uma nova peridural e você injeta esse sangue no espaço peridural e imediatamente o paciente cessa toda a cefaleia, porque isso é pela irritação meningea e também porque há uma alteração no volume do líquido céfalo-raquidiano. Então isso pode causar uma cefaleia, porque às vezes na peridural pode haver uma perda líquida naquela região, né? Então quando você faz o Blood PET, isso aí realmente para na hora, é bem rápido tudo isso, mas não é comum. Vamos pensar, é um caso para 100. Então, aliás, graças a Deus, nesses 35 anos de cirurgia, eu tive 3 casos que realmente evoluíram rapidamente. O anestesista já foi lá, já voltou, já fez o Blood PET e o paciente já foi tranquilo para casa. Minha querida Regina, tudo bom, meu anjo? Renata de Brasília. Renata também de Brasília, um abraço grande aí para vocês. Obrigado por terem me acompanhado, né? Daqui a pouquinho o sinal vai cair, né? Ainda temos mais 7 minutos, né? Gostaria que vocês me interpelassem mais um pouquinho, né? E daqui a pouquinho a live vai cair, né? Se cair, eu vou ter que parar, porque eu queria gravar essa live e depois colocar para vocês no YouTube, lá no Face, tudo. E eu vou tentar fazer isso hoje. Então eu não posso deixar cair a live, né? Mas com certeza, foi bacana aqui estar com vocês e realmente a gente vai sempre estar discutindo isso, né? Porque isso eu volto a dizer, é muito importante, né? E a gente tem que fazer a diferença. A verdade é isso. Tá entendendo? Nós temos que fazer a diferença. Então a gente vai fazer isso, né?
E também, né, para minhas amigas que estão aqui, todo mundo me acompanhando, quero lembrar a vocês que esse ano eu vou fazer também uma coisa diferente, que eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa aqui pela nossa cidade, pela nossa comunidade, né? Principalmente pela essa cidade que me acolheu tão bem, né? Então hoje eu sou um pré-candidato a vereador pelo PL. Né? Então, mais adiante, nós vamos fazer várias lives. Eu vou dizer a vocês o que é que eu pretendo, aonde eu quero chegar, né? E, lógico, livre facial é uma das coisas que eu mais adoro fazer. Né? Então, é uma das coisas assim. Tem uma pergunta. Qual a Qual- diferença da mini abdominoplastia para abdominoplastia? Então, a abdominoplastia é quando eu faço o descolamento até a altura aqui do que a gente chama do rebordo costal. Né? Então, descolo, solto o umbigo, faço tudo. E a mini você faz abaixo da cicatriz umbilical, né? Mais ou menos 3 centímetros, porque se você fizer muito próximo à cicatriz, você não consegue. Né? Olha, Flavinha, eu gosto muito, né? Inclusive 99% das minhas cirurgias no tronco, né? Elas são feitas com peridural alta. Né? Volto a dizer, aí eu tenho um anestesista muito bem qualificado, muito bem preparado, né? E a gente consegue. Qual é a vantagem dessa anestesia? Primeira vantagem, ela te dá uma analgesia de aproximadamente 12 a 24 horas. E nesse período imediato, você está fazendo o quê? Você está repondo os líquidos do paciente, entrando com analgésico, com anti-inflamatório. Então, qual é a vantagem disso aí? Você não vai ter dor. A peridural, ela também tem um efeito vasoconstrictor, quer dizer, ela diminui o sangramento intraoperatório. Né? Então, assim, e é uma anestesia que o paciente mas ele está sedado, Regina. A paciente ela não percebe nada. Né? Ela não tem nenhum contato com. Inclusive, eu faço questão, sempre falo com o meu anestesista, que o paciente já saia do quarto com a sedação, para justamente evitar toda aquela coisa de ir para o centro cirúrgico, né? Aquele ruído, luzes. A gente tem que fazer que a coisa seja o mais tranquilo possível. Né? Eu mesmo, quando fui operado uma das vezes do joelho, eu já saí do quarto dormindo. Só me acordei já me tirando da mesa de cirurgia para ir para a sala de recuperação. Né? Então, para mim, a cirurgia transcorreu sem nenhum problema. E eu vi assim, sem nada. Né? Então, o que eu acho, volto a dizer, vamos procurar profissionais que tenham realmente qualificação. Tá? A live vai encerrar agora. Né? Agradeço muito a você, muito mesmo, de coração. Tá? E quinta-feira vamos estar aqui de novo. Faço questão que vocês todos estejam juntos. Tá? Um beijo muito grande, fica com Deus. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado. Encerrar o vídeo é bem. Como é que eu faço aqui? Agora, vou falar. Eu peguei lá encerrar. Deixa eu ver aqui que eu vou tentar gravar isso aqui. Esperar a hora que acaba. Mas se acabar aí, obrigado. Não encerra, não. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando, apanhando, que é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso. E não estou conseguindo. Menos, Soninha, menos. Não, desculpa. Desculpinha, não é aqui. Deixa eu perguntar. Perguntas também, não é aqui. Não aparece. Obrigado, Rê. Você é maravilhosa. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Né? Eu vou aprender a fazer isso
e gravar, porque realmente eu sou uma negação com essa coisa de, de live. Então,